Lamentações capítulo 3, versículo 21. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ponha sua mão sobre esse texto. Senhor, a nossa esperança, a expectativa é estar na eternidade contigo. Mas há outras expectativas de podermos viver aquilo que está no teu coração enquanto peregrinos nesta terra. Por isso eu peço mais uma vez a Ti, revele um pouco mais do teu coração, da tua vontade, desse desejo do teu coração por cada coração aqui presente, em nome de Jesus. O texto está falando que eu quero trazer à memória algo específico, e que se esse algo que eu trouxer à memória estiver alinhado à vontade de Deus, então muita coisa significativa vai ser experimentada por você, minha querida irmã. Jeremias, ele ficou conhecido na história como o profeta chorão. Deus chama este homem, responsabiliza ele a falar do seu amor para um povo que fechou seus ouvidos para a voz do Senhor, um povo que não queria um comprometimento mais profundo com o Senhor. E olhando para a história deste homem, nós vemos que ele passou uns bocados. Ele se frustrou muitas vezes. Provavelmente tenha se decepcionado em muitos momentos. E também, queridos, se nós olharmos em primeira instância para aquilo que foi escrito por ele, inspirado pelo Espírito, dá uma impressão que esse homem era um tanto que bipolar. Porque ao mesmo tempo que num versículo ele está expressando algo, de repente pula o versículo, ele já está falando algo completamente diferente. Existem coisas, filhos, que precisam serem observadas por nós. E esse presente da tua vida precisa estar claro no que diz respeito àquilo que Deus está operando, aquilo que Deus está fazendo. Porque uma linda história está sendo escrita pelo próprio Espírito de Deus, no que se diz respeito à minha história e à tua história. Nós somos pessoas que temos uma grande oportunidade de marcarmos a nossa geração, de deixarmos uma história bonita, de deixarmos um exemplo positivo, algo que de fato vai fazer diferença na vida das pessoas, algo que pode chamar a vida das pessoas, chamar a atenção da vida delas para mudanças, para melhoras, para caminhar de uma forma diferente. Quem tem autorização para usar o nome do Senhor Jesus, um nome poderoso para curar, para salvar, para transformar? Eu e você. Nós podemos, na autoridade do nome de Jesus, liberar poder sobre a vida das pessoas. E isso é responsabilidade nossa. Isso nos foi dado. Isso é um privilégio. Isso é uma honra para todos nós, podermos falar em nome do Senhor,
podermos abençoar a vida das pessoas, podermos liberar esse amor que conforta. O amor, queridos, que te alcançou naquele dia, que nunca mais a partir daquele dia você foi o mesmo. Um amor que tem te levado a viver dia após dia uma novidade de vida que de fato faz diferença. Algo que você não seria capaz de viver separado desse amor. Este homem, ele marcou a história dele. Ele deixou ali um exemplo. Ele foi um homem de Deus. Tudo bem que um tanto que chorão, mas ele conseguiu alcançar a palavra revelada. E esse capítulo deixa muito claro que quando a palavra do Senhor se revelou na vida dele, ele mudou. Ele foi transformado pelo poder de Deus. Em um primeiro momento ele está lá reclamando, murmurando, está lá confuso. De repente a palavra vem, os olhos dele se abrem, uma unção poderosa vem na vida dele e ele vê as coisas diferentes. E é a respeito disso que eu quero compartilhar com você, uma capacidade de ver o que precisa ser visto para que o propósito de Deus seja vivido por você, para que você consiga no Senhor viver esta proposta maravilhosa de Deus para a sua vida. O que ele começou a fazer? Ele começou a exercitar a mente. Eu vou trazer a minha memória, eu vou envolver os meus pensamentos com aquilo que de fato vai fazer diferença na minha vida, aquilo que de fato vai mudar toda esta trajetória, aquilo que de fato vai me proporcionar um mecanismo de caminhar de uma forma diferente. Ou seja, sou eu que vou decidir o que vai transitar na minha mente. Olha que coisa tremenda, queridos. Jeremias, ele tomou uma atitude e ele disse: eu vou decidir no Senhor o que vai transitar na minha mente, que tipo de pensamento vai se instalar, que tipos de pensamento vão envolver ao ponto de eu ter as atitudes, fazer as escolhas, tomar as decisões que de fato vão fazer diferença na minha vida. Queridos, olha que coisa extraordinária. Olha o que está acontecendo nesta manhã. Deus está nos dando a oportunidade, mais uma vez, de fazer escolhas, decisões, de ter pensamentos que vão trazer à luz uma vida abundante, que vão trazer alinhamento, que vão trazer mudanças significativas na nossa vida. Olha que coisa extraordinária. Esse homem, ele se posiciona e ele diz: ah não, a partir de agora, porque até então, queridos, ele está chorando, lamentando, murmurando, reclamando. Ele para e diz: não, isso não está certo. Não é esse tipo de vida que o meu Deus tem para mim. Eu vou me posicionar, eu vou trazer a minha memória, eu vou trazer pensamentos que vão me dar esperança, que vão aumentar minha expectativa para algo novo na presença do Senhor.
E foi exatamente o que ele fez. E foi o que de fato fez diferença na vida dele, porque a partir deste versículo, ele começa a declarar algo que em primeira instância dá a entender que esse homem é bipolar. Daqui a pouco, ao mesmo tempo que ele, de repente, ele muda. E esta mudança que vem de Deus, queridos, que precisa ser alcançada por nós, algo que verdadeiramente vai nos fazer trilhar um caminho aonde a firmeza nos nossos passos, onde a direção, onde a resposta, aonde a dúvida não ocupa lugar, aonde não há espaço para o medo, para a confusão. Um caminho aonde eu trilho ele firme, convicto, certeiro do que eu estou fazendo, do que eu quero, aonde eu quero chegar. O caráter de Cristo precisa ser moldado em nós. A vontade do Senhor precisa prevalecer nas nossas vidas. O que Deus faria é o que nós precisamos fazer. Cada atitude, cada gesto. Se nós olharmos para esse momento da história, nós vamos perceber que as pessoas, na grande maioria, elas são pessimistas. Elas só conseguem ver a coisa ruim. Elas só esperam o ruim acontecer. Elas não confiam, elas não acreditam mais em nada e mais em ninguém. E a visão que elas têm de Deus, de si mesmo e do mundo está distorcida. Por isso elas não conseguem confiar mais em nada. Elas não acreditam que nenhum presidente vai dar conta da coisa. Elas não acreditam que nenhuma autoridade vai resolver alguma coisa. Elas não confiam umas nas outras mais, porque há uma distorção de valores naquilo que ela consegue ver a respeito de Deus, a respeito de si mesma e a respeito desse mundo. Há uma confusão, há uma distorção da realidade. Deus é Deus. Eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho direitos adquiridos, independente se o mundo é um mundo tenebroso. Eu sou de Deus. O meu Deus, Ele é um Deus suficiente para me sustentar em todo momento, diante de todas as situações que porventura sejam contrárias, e as favoráveis da mesma forma. Então eu preciso tomar decisões. Que tipo de pensamentos vão me levar a ter escolhas que realmente vão definir? Porque o pessimismo, queridos, é como um apocalipse na vida de uma pessoa. Elas acabam com que se conformando. Elas acabam tomando forma. É como você jogar água num recipiente, ela toma a forma daquele recipiente. Se você colocar num copo, ela toma a forma do copo. Se colocar numa leiteira, a água toma a forma da leiteira. Elas acabam com que se conformando. E elas começam a dizer: por que eu vou fazer isso se ele não faz? Por que eu vou ser honesto se eles não são? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Elas acabam se moldando
a uma realidade, porque elas só esperam o ruim, porque são pessoas pessimistas. Mas é difícil mudar? Se você disser para mim, é difícil mudar, pastor, eu vou dizer para você, então você acredita que há mudança. Ainda que seja difícil, não é impossível. É difícil, mas é possível. Eu posso trazer a minha memória, eu posso definir o que vai passar aqui na minha mente. Sou eu que vou decidir os tipos de pensamentos que vão circular na esfera da minha mente, que vão me levar a ter atitudes. Se eu pensar em algo que eu estou pensando agora, preste atenção, esse pensamento vai me levar a uma atitude. Eu pensei e tive uma atitude. Isso pode ser uma preparação para a noite. Fala, Deus, que eu te ouço. Compreendeu aí, maridão? Queridos, sou eu que vou definir os pensamentos que vão caminhar na minha mente. E são esses pensamentos que estão determinando o que eu estou vivendo, o que eu sou, o que eu faço, é um resultado de tudo que está passando na minha mente. É certo que Jesus habita no meu coração, mas também que precisa ser certo que Ele reine na minha mente. O caráter de Cristo precisa ser formado em mim. Independente, queridos, se a pessoa é mentirosa, independente se ela é desonesta, independente se ela faz o errado, independente se esse mundo, ele é um mundo esquisito, eu não preciso ser desta forma, se os meus pensamentos estiverem em harmonia com a vontade de Deus, porque eles estão definindo o que de fato, talvez exista pessoas no nosso meio que já recebeu uma palavra do Pai, palavra de maldição. Você não tem jeito mais, pau que nasce torto vai morrer torto, você não presta. A verdade, queridos, o que paralisou a vida da pessoa? Foi o que o pai disse ou o que ela recebeu? Porque tem muita gente que recebeu esses tipos de palavras e estão muito bem, obrigado. Então o que vai definir é o que está aqui, o que eu recebo aqui, o que se instala na minha mente, o tipo de pensamento que está circulando na esfera da minha mente. É isso que vai definir de fato o que eu vou viver aqui, porque o resultado dos meus pensamentos são as atitudes que eu tenho, as escolhas que eu tenho, as decisões que eu estou tomando. Então eu preciso alinhar. E era exatamente isso que estava acontecendo com Jeremias. Ele estava alinhando aquilo que estava na mente dele, tirando o que não era concernente e chamando à existência, trazendo à memória o que de fato iria fazer diferença. Olha o que diz o texto:
Eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impediu e me fez andar na escuridão e não à luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim e fez após vezes o tempo todo. E aí ele vai falando, versículo 7, cercou-me de muros, não posso escapar, atirou-me pedras correntes. E aí ele vai caminhando, preparou o seu arco e me fez de alvo de suas flechas. Ele atingiu meu coração com flechas da sua aljava. E ele vai caminhando, fez-me comer ervas amargas, quebrou os meus dentes com pedras. Olha o que ele diz: tirou a minha paz. Olha a situação deste homem. Aí, queridos, no 21 ele diz: todavia, está acontecendo algo ali agora. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E aí ele começa a falar: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Aí ele diz: renovam-se estas misericórdias a cada manhã. A minha porção é o Senhor. E aí ele continua: um outro homem, com outros pensamentos, com uma outra ideia, que vai levar ele a viver aquilo que de fato ele pode e ele deve viver, porque é a vontade de Deus para a sua vida. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma gestão dos pensamentos. Ele está fazendo uma separação. Esse tipo de pensamento eu não quero mais, não vou alimentar mais isso. Esse aqui também não quero, não vou alimentar isso. Eu vou alimentar esse, porque isso me traz esperança, porque esse tipo de pensamento vai fazer diferença na minha vida, porque esse tipo de pensamento vai me levar a viver o melhor e o maior que Deus tem para a minha vida. Esse tipo de pensamento vai me fazer tomar decisões que de fato vão mudar o curso, a história da minha vida. Existem pessoas que não dormem, que têm insônia, e pessoas que têm medo, confusão. A informação vem e ela é embaralhada, ela fica confusa, ela não tem um esclarecimento daquilo que está chegando. Existe, queridos, existe, filhos, um tráfego de informação que está passando continuamente na mente das pessoas e que estão definindo o que ela é, o que ela faz. Se você olhar para aquele cidadão gadareno, lembra do gadareno? Havia muitas vozes. Jesus pergunta: como é o teu nome? Multidão. Ou seja, havia muitas vozes interceptando, impedindo que a própria voz do gadareno fosse liberada. Existem muitas pessoas falando, queridos. Existem demônios falando, impedindo que você fale, que você haja, que você caminhe. Jesus percebeu, queridos, que na vida de gadareno, a única coisa que não havia ali era o próprio gadareno se movendo. Havia uma movimentação de todos os lados, menos a movimentação deste homem, porque ele estava paralisado.
Havia um cativeiro, havia uma prisão mental. E esta prisão, esta fortaleza de mente que está colocando pessoas que são de Deus cativas, aprisionadas, impedidas. Por isso muitos estão cheios de medo, porque estão cativas na sua mente. Por isso muitos têm pânico, porque estão cativas na sua mente, impedindo as pessoas de darem passos, de avanços na sua vida, porque estão cativas na sua mente. Existe, queridos, no mundo espiritual uma guerra, uma batalha. E qual o objetivo desta batalha? O domínio da tua mente. O Espírito Santo quer o domínio da tua mente, mas o diabo também quer o domínio da tua mente. Ele quer colocar cativeiros aí. Ele quer te impedir de enxergar o que de fato vai te dar esperança. Ele quer te impedir de fazer o que de fato vai trazer avanço na tua vida. E são estas fortalezas de mente que precisam serem quebradas. Havia uma fortaleza de mente na mente de Jeremias. Olha o que ele dizia. Ele só dizia palavras contrárias. Se você olhar até o versículo 20, você vai se deparar com um homem que, mas esse é o homem de Deus? Mas depois que ele se posiciona e que ele toma uma decisão, eu vou reciclar essa coisa toda. Eu vou ver o que realmente está passando aqui na minha mente. Eu vou tirar o que de fato não pode ficar aqui. Essa coisa precisa mudar. Eu não vou alimentar uma separação. Eu não vou ouvir um conselho que vem dizendo: não está dando certo, separa. Para que sofrer? Desiste disso, vá ser feliz. Esse tipo de pensamento, eu vou selecionar, agora você não vai fazer mais. Esse tipo de influência não vai gerar uma atitude na minha vida que eu sei que vai desgraçar a minha casa. Você está entendendo, filhos? Nós precisamos fazer um trabalho de gestão. Vamos gerir. Vamos reavaliar o que realmente está circulando como pensamento, porque são eles que estão te levando às escolhas que você está tendo e que estão definindo a qualidade de vida que você está vivendo. É o quanto de Deus tem na tua mente que está definindo se você realmente está vivendo o propósito ou não. Semana passada eu disse para você: seja valente para tirar de perto de você pessoas que não edificam, pessoas que não acrescentam, pessoas que só vêm para confundir, para liberar palavra. E isso acontece muito, sabe aonde, queridos? Lá na empresa, lá no trabalho. Você sabe, papai, que um bombardeio, que nós podemos dizer que é um bombardeio atômico, está acontecendo nas escolas. É uma série continuada de informações contrárias que estão trazendo pensamentos na mente das crianças, dos adolescentes, e que estão formando aquilo que de fato eles estão fazendo. Toda desconstrução do projeto de Deus
ele começa na mente de uma pessoa. O meu filho não é mais aquele, mudou. Começou a desconstruir algo aqui. Mudou a forma de pensar. Aderiu um novo estilo de pensamento. Meu marido mudou. Começou algo a acontecer na mente. A minha esposa mudou, algo começou a acontecer lá. Queridos, precisa fazer uma reciclagem. Olha o que diz em Efésios 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você sabe, queridos, que o pensamento, ele é o ensaio da ação. Isso é uma frase de Freud. O pensamento é o ensaio de uma ação que está por acontecer. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que você não se deixe demover facilmente do modo de pensar. Ou seja, não deixe que a influência contrária mude a tua forma de pensar, mude os teus valores, as tuas prioridades. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo algum nos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não desfaça, diga para o teu irmão, não desfaça o teu modo de pensar. Diga para ele, não troque Deus por nada. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, queridos, que tem muitas pessoas que estão trocando Deus, porque começaram a ter pensamentos, e esses pensamentos foram distanciando eles do Senhor, e eles estão se apostatando da fé, se distanciando. A Bíblia diz que a fé é uma certeza que nós carregamos dentro de nós, que ainda que nós não estejamos vendo com os olhos, nós não temos dúvida. O justo vive por fé. A fé é uma certeza que eu carrego dentro de mim. A fé é algo que está dentro de mim e que vai esclarecendo a minha forma de pensar, vai iluminando a minha mente, vai me capacitando a pensar o que de fato está alinhado com os pensamentos do Cristo, ou seja, o caráter de Cristo que vai sendo formado. Paulo disse que a mudança de pensamento é extremamente necessária quando ela não está alinhada com a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque se os meus pensamentos eles não mudarem, se eu não processar isso direito e transformar tudo aquilo que está
na esfera dos meus pensamentos, eu não vou alcançar, queridos, o que é direito meu em Cristo Jesus. Se você não mudar a tua forma de pensar, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um versículo clássico para nós aqui. Eu preciso reciclar tudo que está na minha mente, em nome de Jesus. Olha, filhos, eu estou falando de um agente transformador. Eu estou falando de mudança. Eu estou falando, queridos, de sair da meninice e pisar na maturidade. Pastor, posso beber? Será que é pecado beber vinho? Será que é pecado fazer uma tatuagem? Querido, sai dessa meninice. Será que você não está questionando isso porque você quer beber? Será que você não está questionando, criando aí uma situação para que você tenha aí uma palavra de liberação para você tatuar o seu corpo? Não é melhor crescer e amadurecer, sair desse lugar de meninice? Não é melhor avançar e ocupar os lugares mais altos? O que mais a gente vê na internet é essas coisas, queridos. Posso isso, não posso aquilo. O Espírito de Deus, ele testifica com o espírito daqueles que estão em obediência à sua palavra. O Senhor não deixa confuso aqueles que estão diante do seu altar. Não há confusão no Senhor. Ele é um Deus santo, perfeito. Ele está se movendo de forma soberana. E aqueles que estão nele, queridos, são grandes no Senhor. É assim, filhos. Aí as pessoas ficam naquela mesmice, naquela picuinha, naquela coisinha que não vai levar a lugar nenhum. Para quê? Para que isso, querido? Se nós podemos ocupar os lugares mais altos, onde nós vamos ver com uma clareza maior. Duvido que você tenha a clareza que eu tenho daqui de onde eu estou. Tem pessoas aí que tem que dar uma inclinadinha para poder me ver aqui, porque a outra está na frente. Duvido que você vê todo mundo que nem eu estou vendo aqui, ó. Nem que você olhar para trás você não vê. Você percebe que o lugar faz diferença, no sentido de visão. Deus é maravilhoso. Diga isso para o teu irmão. Deus está trabalhando na sua vida. Não tenho dúvida nenhuma que Deus está trabalhando na sua vida. A verdade é uma só, que as fortalezas de mente impedem o avanço das pessoas. Elas só produzem medo, pânico, ciúmes, insegurança. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos libertos da prisão eterna. Agora, queridos, aqueles que estão em Cristo é livre de verdade. Por que eu vou viver me arrastando, se eu sou livre para viver uma vida de mais do que vencedor? O que impede? O que está impedindo pode ser o que está aí na tua mente. Esse pode ser o impedimento de você viver aquilo que de fato você merece no Senhor. Ah, eu sou merecedor? Não, Ele que te tornou merecedor. Se de repente que Ele tem muita coisa aí errada na tua vida, pode ter certeza que você precisa fazer uma revisão do que está aqui. Pode ter certeza. Porque o que está aqui está definindo o que você está vivendo. Por isso que as trevas querem o domínio da tua mente.